Nossa jornada com o programa Bastidores da Política, Eleições 2026, ao vivo no rádio para você, ao vivo também no Instagram do Jornal de Jundiaí. O último dado dá conta de que o Instagram já ultrapassou 300 mil seguidores e temos mais de 20 milhões de visualizações. É uma boa vitrine. E é esta vitrine, é a Rádio Difusora, o Jornal de Jundiaí, que nós estamos utilizando para essa jornada de chamar você à conscientização de votar em candidatos neste ano, em 4 de outubro, para deputado estadual e federal aqui na nossa região. Então vamos esquecer um pouquinho Indaiatuba, vamos esquecer um pouquinho Itu, Itu não lá, Sorocaba é mais longe, né? Sorocaba, Indaiatuba, Campinas, São Paulo, sejam bem-vindas as verbas que começam a chegar agora dos deputados que são da Copa do Mundo. Agora tem verba para saúde, tem verba para segurança, vem ambulância para saúde, vem viatura, deixa vir, não tem problema. Mas nós precisamos ratificar a importância da nossa região metropolitana. Afinal de contas, temos aqui 7 cidades, além do Simbaju, Francisco Morato Franco da Rocha, Caieiras, nem vou colocar Mariporã, que está mais longe, mas tem Cajamar. E aí do lado de cá tem Itatiba, que não está na região metropolitana. Aliás, o prefeito esteve aqui com a semana passada com a gente, mas também faz parte da nossa grande região. Então é esse o motivo do programa, chamar a atenção do eleitor. Estamos trazendo aqui prefeitos, ex-prefeitos, lideranças políticas para falar disso. Qual a diferença em ter um mandato com deputado estadual e federal e sem deputado estadual e federal? E hoje nós temos um convidado que já foi vice-prefeito 2 vezes, é médico, é doutor, foi prefeito 2 vezes em Campo Limpo Paulista, aceitou o nosso convite, conseguiu abrir a agenda, está em atividade, não está parado não. Doutor Armando Hashimoto, obrigado por comparecer com a gente hoje aqui. Boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Difusora e aqui na imagem ao Jornal de Jundiaí. Pode falar mais pertinho, é isso. Boa tarde, Tamar, boa tarde aos seus ouvintes, é um prazer, um privilégio estar aqui e cumprimentar você e a sua equipe por essa campanha, né? Uma campanha cívica de realmente utilidade pública. As pessoas não têm noção da diferença que faz esse voto em um candidato da região. A gente agradece a sua participação, Amanda, e é isso mesmo, doutor. Eu acompanhando várias eleições em vários municípios, eu sempre vejo o político falando isso, precisam votar ainda da região, precisam votar ainda da região. Conversando com o Tobias Júnior, eu sempre abro o programa do mesmo jeito. É como eu digo, doutor Amanda, é como se fosse na escola. O professor dá a mesma matéria 4, 5, 10 vezes até que você entenda. Então eu vou repetir, falei com o Tobias Júnior, na hora o Tobias falou, está feito. Então, pela primeira vez na história da nossa cidade, a gente tem uma campanha para deputado estadual e federal, além dos deputados, além dos candidatos, dos pré-candidatos, além dos políticos, a gente tem o veículo de comunicação, o rádio e o jornal, para dizer para você, não podemos pedir voto, não vamos pedir, mas para dizer para você, presta atenção na nossa lista, nós temos bons nomes, pessoas experientes e precisamos fortalecer a nossa região. E o doutor Armando Hashimoto já foi vice-prefeito do Luiz Braz, que já esteve aqui, foi um dos primeiros convidados, e foi prefeito 2 vezes. E antes de falar da importância disso, a diferença, né, doutor Armando, em ter um mandato, o Luiz Braz teve 2 mandatos, era vice-prefeito, você conhece bem dessa história, e 2 vezes prefeito, como é que é ter mandato com deputado e sem deputado? Fala dessa diferença para o nosso eleitor, e aqui na TV você fala com a imagem aqui, mano. Olha, para municípios de pequeno porte, então vamos falar, tirando Jundiaí, Tá. Todas as cidades da região metropolitana de Jundiaí têm esse problema. Você não consegue acesso. Se você não tem um bom deputado federal para te conseguir marcar um horário no ministério, se você não tem um bom deputado estadual para conseguir uma pauta numa secretaria, num DER, para você pedir, realmente as coisas não saem. Os prefeitos e vereadores até vão, mas não é a mesma coisa, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque assim, o governador convive com seus deputados estaduais. É o poder legislativo do Estado. Ele precisa desse deputado apoiando ele nas grandes votações. Você vê, são 94 deputados estaduais. Tá. E 555 prefeitos. Deputados federais. Deputados 15 estaduais. Estaduais 94. Não. Para prefeitos. 555 prefeitos do estado de São Paulo. Olha a relação, gente. 94 deputados para 553 prefeitos. Então, na verdade, quer dizer assim, você não consegue acesso. E de vez em quando você tem pautas que são significativas, que são importantes. Um bom deputado consegue fazer você ser ouvido, tá? Além de trazer recurso, de trazer emenda direto para o seu município, porque hoje você vê, principalmente o deputado federal, houve uma inversão muito grande do ponto de vista investimento de verba federal. O principal recurso de investimento, as emendas parlamentares, elas cresceram muito.
Olha, na minha época, quando eu era prefeito, eu fui prefeito de 2005 a 2012, o Congresso tinha mais ou menos 1 bilhão de verba de emenda parlamentar. Ok. Hoje tem mais de 60. Tá. Então, na verdade, quase todo o investimento do governo federal está com o Congresso. E tem que ir lá mostrar projeto, tem que aprovar projeto, o convênio. Exato, exato. Então, hoje tem tudo quanto é tipo de emenda de bancada, emenda PIX, emenda isso, emenda aquilo, que vem benefícios diretos para o município. Então, a população aqui não enxerga direito. Então, você está na sua casa, tem a rua que você está querendo asfaltar, a creche que você está querendo perto de você, o posto de saúde. O deputado ajuda a viabilizar isso. E ajuda muito. Armando, o Luiz Braz esteve aqui, foi um dos primeiros convidados também, falou com a gente, você está falando algo importante, na discussão de projetos, inclusive regionais, com os deputados. Se a gente tem deputado federal e estadual, a discussão regional, as demandas das cidades, segurança, saúde, educação, tudo, num projeto regional, ganha mais força para a discussão em São Paulo e Brasília. Não tenho a menor dúvida. Então, assim, por exemplo, a duplicação da Zamboto, que vai afetar o quê? Cajamar, Franco da Rocha, Campo Limpo Paulista e Jardim Novo. São 4 cidades que vai afetar profundamente seu eixo de desenvolvimento. Interessa para todo mundo. Tá. Se eu tiver um deputado que levante essa bandeira, né, e vá lá e defenda ela o tempo todo, vai ajudar muito os prefeitos da região. Porque vai investimento, pode ser contrapartida dos municípios, e o Estado enxergando isso, ele vai fazer a contrapartida, e sei lá, fazer investimento. A duplicação da Máximos Outros tem uma lenda que fala, não, Campo Limpo está numa posição estratégica, Campo Limpo tem acesso a Adão Pedro e a Anhanguera, então ele está no meio das 2 grandes corredores. Não, são 2 grandes corredores logísticos, tá? De São Paulo a Vinha e Anhanguera, principalmente Adão Pedro agora, ultimamente. Mas Campo Limpo tem acesso através de estradas secundárias. É verdade. Tá? Se duplicar a Máximos Zamboto, Campo Limpo entra no mapa do corredor logístico do estado de São Paulo. Melhor, e não só Campo Limpo, os outros municípios também. O crescimento, o desenvolvimento para Franco, para Campo Limpo, para Jardim Novo vai ser imenso com a duplicação. E aí nós já estamos falando em 2 regiões importantes. Olha, a região metropolitana de Jundiaí, que é a cidade que eles estão, e o Cimbaju, que envolve Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Mariporã e Cajamar. Então, Cajamar como a gente falou. E Franco da Rocha estão diretamente envolvidos na Máximos Zamboto. Né? E esse é um exemplo só, né? Pois é. Esse é só um exemplo, ele está falando de viabilidade aqui, de estradas, aquecimento do mercado e tal. A gente tem saúde, tem educação, tem segurança, tem muita coisa para ser debatida. O tempo todo. A questão da saúde, o hospital regional, quando veio para cá, foi um esforço coletivo. Isso. Tá? Não era região metropolitana, era aglomerado urbano. Aglomerado urbano. Grande sonho do saudoso Ari Fossi. Sim, o prefeito Ari Fossi, que aí ele desapropriou a Casa de Saúde, entregou ao governo do estado, tá? E fez o hospital regional. Foi um avanço? Precisamos mais? Precisamos mais. A duplicação da vice-prefeita Hermenegildo Tonoli aqui, Jundiaí e Itupeva, também é por causa do Ari Fossi, Miguel Haddad, teve a força de deputado, foi isso também, foi uma grande luta e não foi fácil, não. Já nasceu com demanda, né? Isso, a duplicação da estrada de Itu, a duplicação da estrada de Jundiaí para Itatiba, tudo isso. Isso é verdade, Itatiba, Itu, olha aí. Então, são desenvolvimentos regionais de segurança e que trazem emprego, condição de moradia, disponibilidade muito importante para todo mundo. Agora, Armando, a gente tem que trazer... Olha, a gente falou de duplicação para Itu, duplicação para Itupeva, qual foi a outra? Tem mais Itatiba. Itatiba. E parece que já precisa abrir tudo de novo, né? Tem que fazer mais, ver como o desenvolvimento vem rápido, né, doutor Armando? Ele cresce aí em todos os setores. São Paulo é muito significativo. Você vê, a região metropolitana de São Paulo hoje é 10% da população do Brasil. Meu Deus. Você vê, então, é uma grande concentração econômica, populacional. São 10% do país numa única região metropolitana. É muita coisa. É muita coisa para resolver. Agora, o que a gente precisa fazer? Qual que é o desafio aqui? Antes de falar desse voto que a gente precisa na região, que é o vínculo, que o Parimoski falou aqui, é o vínculo territorial, é o vínculo emocional, é a racionalidade, pensar para votar. Eu vou falar os nomes daqui a pouquinho dos pré-candidatos novos, a gente está sempre falando, está à vontade para você, a gente só pede preferência nessa lista. Quando o senhor for prefeito, eu não vou nem falar quando foi vice com o Luiz, mas quando foi prefeito, teve 2 mandatos. Num deles você teve deputado e outro não. Conta um pouco dessa diferença. Como é que foi? Na prática,
doutor Armando Hashimoto vai falar o que é ser prefeito com deputado e sem deputado. Quais são as facilidades e dificuldades? Como é que foi em Campo Limpo? Então, em Campo Limpo, a gente tinha, no segundo mandato eu tive o Miguel. Tá. No primeiro mandato a gente não tinha ninguém aqui da região. Miguel Haddad foi o primeiro, foi a abertura do programa que foi Miguel Haddad. O Miguel, um grande deputado federal, apoiou muito a cidade, ajudou muito, tá? Naquele instante a gente teve muita ajuda dele e fez muita diferença para o município. Tá vendo só? No primeiro mandato, a gente tinha um deputado estadual que nos ajudava muito, que ele era de São Paulo, mas ajudava, olhava muito para Campo Limpo. Tá. E assim, 1/3 dos recursos que eu construí o estado de Campo Limpo foi esse deputado que me arrumou. Tá vendo? Esse de São Paulo. De São Paulo. Quer dizer, porque não tinha deputado na cidade, na região. Você tem que ir atrás de outro. Pois é, então você vê só 1/3 do recurso, porque o hospital foi construído com recursos próprios do município. E esse deputado me mandou 1/3 de emenda, que foi o valor do hospital. À época eram 15 milhões de valor total da obra, né? 5 milhões foi ele que me mandou. Você sabe que a gente iniciou o programa aqui, na mesa de São Paulo está o Tony, o Samuel está aqui nas imagens, o Alan está aqui no jornalismo, o filho do doutor Armando está aqui com a gente, a apresentação Itamar Gonçalves, a direção-geral Tobias Museu Júnior e Sueli Museu. Não pode esquecer do editorial aqui, senão a gente dança, né? O que acontece é o seguinte, o doutor Armando, na época em que o senhor foi prefeito e falou que tinha o Miguel, eu quero só lembrar o seguinte, gente, olha só, teve que buscar um deputado em São Paulo. Sabe como eu vejo? E eu gostaria que você entendesse isso. Você pega o Luiz Braz, o prefeito de Itatiba, o Tomás Capeleto, o saudoso Mangini, prefeito de Cabruva e agora no IMI, e qual é o outro prefeito? O próprio Rodolfo, mas tem um outro prefeito, o Stanislau Steck. Esses prefeitos que eu citei, 100 deputados aqui na nossa região, gente, eles têm que buscar, né? Tem que ligar, tem que pedir socorro. Fica um sacrifício para o prefeito deixar a missão que ele tem que administrar para ir atrás de deputado que, inclusive, é de fora. É dificuldade até nisso para o prefeito quando não tem deputado. A gente sabe que tem mais, mas fala, deixa eu ligar para aquele e ver se ele me ajuda. Então eu sei que o Tomás fez isso, o Stanislau fez isso, o Mangini fez muito isso, o saudoso Mangini, o Luiz Braz teve muitos contatos, ele foi buscar, né, junto com o senhor. Então isso também é um retrabalho para o prefeito, né? E na verdade, né, Itamar, isso é o espírito da democracia. Tá. Você vota naquele que vai te representar. Assim, teve um ano que chegava na época dos orçamentos, você ia para Brasília pedir emenda para todos os deputados. E a gente põe uma listinha de todo mundo que teve voto na cidade e vai atrás. Brasília. Naquele ano, foram mais de 100 deputados que tiveram votos em Campo Limpo Paulista. E conseguiu o retorno? Imagina, que eu consegui ser atendido por uns 5. Gente, olha só. Essa experiência é uma das ótimas lições no compromisso do nosso programa. Aqui o doutor Armando, ex-prefeito, a prova disso. Pegou os deputados federais estaduais que tiveram voto aqui e foi atrás. E não teve retorno. Por quê? Porque não é por mal. É porque o foco deles, o compromisso deles é com a região deles. Então, se a gente tem deputado aqui, amigo, os prefeitos conhecem, os vereadores conhecem, a população conhece. Porque se for de Jundiaí, se for de Vaz, se for de Louveira, a própria população conhece o deputado, aí dá para cobrar. É quase como se fosse a gente não tem o voto distrital, mas a gente chama aqui o vereador, é um contrato tácito, que é o voto distrital, né? Ele está no bairro, ele está na igreja, ele está no clube, ele está na festa, não tem como escapar o vereador, né? Morando na cidade. E o deputado acaba tendo isso, é preciso ter essa identidade, a região precisa. Será que o nosso povo, essas cidades estão começando a matutar isso, né? Como se diz, estão começando a entender isso? Na verdade, o que tem? Então a gente tem aquele voto celebridade. O voto por Clodovil, o voto por Tiririca, né? Aquele voto Agora da tem moda. o caneta azul, Jesus. Tá, aqui vem. E a gente tem aquele voto que é o voto ingênuo que eu falo. Né? É o indivíduo que está em casa, aí está com o telefone, ele atende, é o cunhado dele que mora lá em Ribeirão Preto. Isso. Ele fala, olha, eu estou trabalhando para um deputado federal aqui, você não pode dar uma força para mim? Vota. E ele pega esse voto dele e fala, é só o meu voto. E coloca nesse voto de um deputado que não sabe nem aonde fica Campo Limpo Paulista. 1.300 votos, pouco mais que isso, fez o Itamar Borges, que é de Santa Fé do Sul. Exatamente desse jeito. A família ligava e pedia voto lá para Santa Fé do Sul. Na inocência, a família pede, o amigo vota e nós perdemos o voto. Pois é. Então, na verdade, você vê, talvez a pessoa que está dando esse voto não tem noção da importância que é esse voto para a região. Agora, Armando, mostrar essa necessidade, como você mostrou aqui, de viabilidade, de mobilidade em duplicação de estradas, mostrar a necessidade da saúde, da educação, da segurança, da unidade, da creche, unidade de saúde, a creche e tal, eu acho que
chama, a gente consegue atingir a percepção do nosso eleitor no que tange ao seguinte. Olha a lista, gente. Ó, quer ver aqui, ó? Posso falar, mano? Tem aqui, ó. Que a gente salvou, tem mais aqui. Eu salvei até dos vereadores hoje. O Alan que me passou a lista aqui, só de vereadores. Doutor Armando falou, eu vou falar essa lista aqui de pré-candidatos. O doutor Armando tocou num tema aqui fora do ar, eu vou pedir para falar no ar, que é o seguinte. A decisão de escolha, parece utópico e um sonho, mas a gente tem que tocar no assunto, né? De escolha de candidatos para a região deveria ser feita num estudo, num encontro de autoridades da região metropolitana. Esse seria o sonho, né, doutor? Porque aí, quem tem mais relevância, ou numa pesquisa, ou entrega experiência, que só, olha só, a gente já tem pré-definidos aqui, pré-candidatos, o Luiz Fernando Federal, o João Paulo Estadual, a Renata Sena e Francisco Morato, que parte da família de Jundiaí Estadual, o Danilo João, que é de Cajamar, o João Paulo já falei, aí você vai partir aqui para os vereadores. Vamos partir aqui para os vereadores. Aí os vereadores estão aqui. Tem a Ellen, que é a candidata da máquina, que é a candidata federal, o Ed Carlos, que é estadual, fora esses que têm uma relevância maior, os da máquina exatamente porque estão com a máquina. Olha só de vereadores. Dicas Chique, Cristiano Lopes esteve aqui, Ed Carlos Vieira, que é da máquina, vai sair junto com a Ellen, o Leandro Basson e o Romildo. Então você tem uns candidatos que são menores, né, de visibilidade ou de experiência, e esse balanço daqueles que têm mais possibilidades com os que têm menos, deveria ser feito. Isso é difícil no partido discutir isso, né? Isso é um sonho, né? Assim, vamos juntar todo mundo e falar, gente, vamos ajudar a região. Esse seria o sonho, né? Eu acho que a discussão de uma pauta única da região metropolitana tinha que estar havendo. Tinha que colocar isso. Né? Por exemplo, se a gente não tem uma discussão sobre o transporte coletivo intermunicípios aqui da região, é muito importante. A população transita muito de uma cidade para outra. Né? Então tem que haver uma discussão nesse sentido. Tá? A discussão de região metropolitana é sempre um desafio. Né? Quando criou o aglomerado urbano, na época eu estava prefeito. Tá. E quando eles conversavam com a gente, falava, olha, o desafio é o quê? Você tem 7 lideranças. Todo mundo aqui está acostumado a ser chefe do executivo, todo mundo está acostumado a ser chefe da sua prefeitura, da sua cidade. E a gente vai montar um time. Só que se eu pegar 7 centroavantes, eu não tenho um time. Já começou complicado. 7 centroavantes. Então, na verdade, reaprender a jogar em equipe é uma outra cultura. Dividir para somar. Exato, né? Para sentar e discutir o que realmente é importante, o que faz a diferença para todo mundo. Eu me recordo que uma pauta bem recorrente naquele momento foi o quê? Foi a estação de tratamento de água para Campolim Paulista e Várzea Paulista. Tá. Né? Era só para 2 cidades. Porém, aquilo trouxe de volta a vida para o Rio Jundiaí. Tá. Por quê? Porque Jundiaí já estava 100%, Itupeva também era da Sabesp, Itu também era da Sabesp, ou seja, o trabalho em conjunto que começou aqui na cabeceira do Jundiaí foi até o Tietê. Já mudou, né? A bacia de Jundiaí é uma das primeiras bacias que veio vamos dizer assim, da morte para a vida novamente do hemisfério sul do nosso planeta. A doutora Paiva Castro, que vem da represa Mariporã, ela acabou acontecendo de maneira individual, sem uma discussão regional também, embora vá beneficiar as 2 cidades. Isso. Quer dizer, deveria estar numa discussão da região. Na verdade, a discussão da Paiva Castro deveria, mas ela aconteceu num outro contexto. Né? O doutor Luiz e o Rodolfo negociando a prorrogação do contrato da Sabesp, porque a Sabesp naquele momento estava sendo privatizada pelo governador, conseguiram encostar a Sabesp na parede e tirar a Paiva Castro para vir trazer água bruta para a cabeceira do Rio Jundiaí. Tá. Aí vem para Campo Limpo, vai ser tratado de Campo Limpo e parte vem para Várzea. Isso. Por meio da doutora. A estação de tratamento de água do sistema Campo Limpo, Várzea, está em Campo Limpo. Tá. E a estação de tratamento de esgoto está na Várzea. Então, até uma questão de gravidade, né? Sim. Trata em Campo Limpo e a água desce. E tem algum tratamento de água na Várzea também, mas o principal é feito em Campo Limpo. Mas essas discussões... Você vê, quando a gente fala em transporte público, agora, recentemente, antes de hoje é quinta-feira, na segunda ou terça-feira, a prefeita de Jarinu, a Débora, fez lá um vídeo, até noticiei isso, reclamando da empresa do transporte, que é o intermunicipal,
que a empresa fez? Ela notificou a Artesp, estava indo atrás, porque ela fez alteração de linha lá por uma região, especificamente não vou lembrar aqui, mas ela fez a notificação porque não foi comunicada, não foi avisada, nem antecipada. Quer dizer, a população sofre. Então, transporte regional, abastecimento de água, enfim, todos os temas. E nesses temas, olha o sonho, vamos sonhar. Você imagina 7 cidades na região metropolitana, vamos juntar mais Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, está pertinho, vamos juntar Cajamar e aí Itatiba, que é o Tomás Capelito, tá ok? Não vou nem falar do Geraldo Garcia de Salto, que está mais longe, que aí já é Salto, Cabriúva, Itu e Dayatuba, na questão de abastecimento de água. Eles estão até fazendo lá a represa do Rio Piraí para melhorar a cidade de Salto e Itu, que sempre teve problema de abastecimento de água. Agora é o seguinte, você imagina esses prefeitos juntos com 2 deputados estaduais federais. Isso é uma força muito grande. Porque assim, só a região metropolitana de Jundiaí, isoladamente, já tem quase 1 milhão de habitantes. Tá aí, são 7 municípios. Né? Então é um peso enorme, muito maior que uma cidade de 80 mil habitantes que tenta fazer alguma coisa sozinha. Agora, quando você for votar, a gente pede a sua atenção na lista, você fala assim, ganhou lá a deputada de Francisco Morato, ou ganhou o Luiz aqui, ou ganhou o João Paulo de Várzea, ou ganhou, por lá de lá não sei se tem aqui Louveira, Itupeva, Cabriúva, acho que não tem pré-candidatos, a maioria está aqui, né? A gente tem esse posto. Ainda tem de Cajamar. Tem o Cajamar, o Danilo, né? Ganhou o Danilo, ou ganhou Renata, ou ganhou o João Paulo, tal. Você fala, está aqui do lado. Gente, o deputado está aqui do lado. Ou é Cajamar, ou é Francisco Morato, ou é Várzea Paulista, ou é aqui de Jundiaí. É isso que eu estou tentando pescar, né? Estou colocando aqui, a gente está jogando a semente para pescar isso no resultado das eleições dia 4. Você precisa ir para as eleições dia 4, e eu quero ouvir, o meu sonho, doutor Armando, é ouvir que depois do dia 4, dia 5, a gente eleja deputado estadual e federal, e alguém diga, puxa vida, eu trabalho lá da rádio, da difusora, o Jornal de Jundiaí, do Itamar, esse programa ajudou muito a sensibilizar o nosso público-alvo, que é o eleitor, que vai dar empoderamento. É a chance dessas pessoas, não para os candidatos, para os pré-candidatos, mas para a região, né? Nossa, Itamar, isso que você está fazendo aqui tem um valor inestimável para a região. As pessoas não têm noção do poder que elas têm individualmente com o seu voto, quando traz ele para apoiar a região. Isso. Né? Então, senhores, os senhores vão votar num candidato da nossa região. É isso que vocês estão votando. Vocês estão votando na região metropolitana de Jundiaí. Sabe? Na região expandida que seja, contando com uma parte do Simbaju, com Itatiba, com Itu, que seja. Eu estendi o máximo que deu. Mas você está votando na sua casa. Você está votando os benefícios para perto de você, para o seu quarteirão, é o asfalto, é a creche, é o posto de saúde, é o ônibus, sabe? É tudo que envolve a sua vida. Então, é isso que as pessoas têm que ter noção. Esse voto tem consequências, e consequências ótimas para a sua vida. O Luiz Fernando falou aqui, quando esteve aqui, e eu achei interessante. O voto, a gente já ouviu isso, mas é bom falar, né? O voto é 1 minuto, às vezes até menos de 1 minuto. Agora deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, são 5 votos. Então pode demorar até 1 minuto, mas a consequência é 4 anos. Né? Então eu vou dizer aqui que a resiliência regional nossa, né, o que nos permite estender aqui a região metropolitana de Jundiaí, essa resiliência vai até Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Cajamar, e ali para Itatiba. Então eu dei uma esticadinha na região, porque a gente sabe que esses deputados estariam aqui, até pela relação que os próprios prefeitos têm com os outros, as cidades têm, né, de morar. Tem muita gente de Itatiba, muita gente aqui de Jarinu, muita gente de Francisco Morato, de Cajamar, que trabalham aqui, ou pessoas aqui que trabalham nessas cidades. O centro logístico de Cajamar é imenso, né? Pois é. E temos históricos bons, podemos citar os históricos. Então vamos lá, quem está fazendo lição de casa? A Renata foi prefeita 2 vezes, elegeu o Hildo, é presidente da FRB, está lá para cumprir mandato. O Danilo, prefeito 2 vezes, elegeu seu candidato, está lá como pré-candidato a deputado estadual. O Luiz Fernando vem fazendo essa carreira dele aqui. Já foi prefeito, deputado estadual, federal, secretário de São Paulo, agora está afastado para pré-candidatura, mas tem experiência. O João Paulo, que veio do setor privado, então é isso que eu estou chamando, gente. Veio do setor privado, já foi secretário de governo, foi secretário de saúde, olha que loucura. Sim, sim. 11 meses. Eu tive próximo. Você teve próximo? Sempre secretário de saúde. Que desafio, hein, mano? Pois é. João Paulo, ele se virou muito bem ali, né? competente, muito sério frente à pasta, sabe? E aí torna-se vice-prefeito com projetos importantes em Várzea Paulista. Então, esse pequeno histórico, eu acho que eu não deixei ninguém de fora, vai faltar vir para cá a Ellen e o Ed Carlos, mas esse pequeno histórico já dá eu quero dar uma tranquilidade assim. Bom, a gente tem gente na região que já realizou e vai ficar na região. Né? Porque vai voltar
Alexandre Frota, a Juliana Pascoal, chama isso, Janaína. A Janaína Pascoal foi uma decepção aqui. Os políticos, eu falo porque eu não sou político, então eu posso falar, mas já vou contar a história. Aí Tiririca, agora esse ano não é possível, mano. Na última eleição a gente teve Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Carla Zambelli, exatamente. Bolsonaro foi embora para os Estados Unidos, abandonou o mandato. Tem a outra, que é a Valéria Bolsonaro também. A Valéria Bolsonaro destinou recentemente verba para a região de Campinas, tá? Mas agora, filha, nós precisamos de projetos aqui, a gente está falando disso há muito tempo. Nada contra ela, nem contra um outro, é que a gente precisa disso aqui. A Janaína Pascoal foi visitada por autoridades da nossa região, quando fez voto aqui, e disse que, infelizmente, o Estado é muito grande e ela não podia fazer nada. Ela nunca atendeu. Então você vai votar na Janaína Pascoal de novo, é mesmo que você pegar o seu voto, rasgar e jogar no lixo. Nada contra ela. É que o foco dela é outro. É esse diálogo que eu estou conseguindo agora. Até nas respostas do Instagram aqui, depois a gente tem a procura, as pessoas começam a entender nada contra os candidatos. Pelo amor de Deus, tudo gente boa. Dayatuba tem deputado bom, deixa eles lá, estão 5 lá, né? Sorocaba tem deputado bom, deixa eles lá. Em Campinas tem deputados bons, mas deixa na região deles. Agora, a nossa região está, quando não se tem pai e mãe, é órfão, né? Estamos órfãos de deputados. E há quantos anos, né? Acho que há 2 mandatos, 8 anos, mais de 8, quase 12 anos. Quase 12 anos sem deputado estadual e 8 sem federal. Acho que um estadual e federal dá 1,5 milhão, dá 1 bilhão e 500 milhões. Quanto que dá de emendas? De emendas de um deputado federal? Um deputado federal, de emenda individual, ele tem mais de 10 milhões. 10 milhões. Aí o estadual tem um pouco menos, acho que 50. Mas aí tem emenda de bancada, tem bastante coisa. Disso, emenda daquilo. Fora a ajuda que ele dá para o prefeito conseguir recursos diretos do governo federal. Tem isso também, né? Com projetos de convênios, por exemplo? Lógico. Então, tudo isso, esse acesso, que ele, assim, e a sensibilidade. Né? Não adianta, quer dizer, ter uma chuva num bairro qualquer, em Jarinu, em Campo Limpo, você vai pegar um prefeito de São Paulo, ele sabe onde fica. Exatamente. Aí não tem interesse também. Não tem interesse. Você não tem como sensibilizar uma pessoa. Agora você que pega o trem todo dia, pega o ônibus todo dia, pega a marginal do Rio Jundiaí todo dia, pega aqui a Geraldo Dias, né, que está sufocada, que vai para essa região do Medeiros, ninguém aguenta mais, que já está, assim, a própria vice-prefeita Hermenegildo Tonoli, aqui vai para Francisco Morato, a presidente Tancredo Neves, está tudo lotado, gente. A gente precisa de alguém para fazer esse estudo que o Luiz Braz falou, esse estudo regional, o que o doutor Armando está falando, essa discussão da região metropolitana. Como é que está a região metropolitana? Está meio capenga, não está não, doutor Armando? Não, a região metropolitana tem muito pouco projeto coletivo. Já saiu do papel? Já está? Já existe. Já existe. Eu me lembro que o Marcão Marques, presidente da Câmara de Itupeva, falou que já saiu do papel, que não saiu ainda. Já saiu, então? Já saiu do papel. Hoje a RMJ já existe. Tá. Agora, sim, ela tem muito o que fazer aqui, apesar da gente ser uma região pequena, bem desenvolvida, ainda tem muitos programas coletivos. Mas eu acho que os prefeitos, dentro do possível, estão fazendo o que podem. Mas, doutor Armando, é o seguinte, se você pegar a região metropolitana e fizer encontros sem deputados, também é meio que derrapar, ou não? Olha aí como é importante isso. Na verdade, o deputado ajuda bastante. Tá. Né? Inclusive, para fazer essa banda tocar em sintonia. Isso. Né? Tá, para fazer todo mundo se afinar e tocar no mesmo objetivo. Nós teríamos aqui, vamos imaginar que vamos eleger pelo menos um deputado estadual federal. Eu sonho com 2 estaduais e 2 federais. Eles devem assumir em março, né, 2027, fevereiro, março. Nós teríamos mais de 1 ano e 10 meses, janeiro, fevereiro, mais 1 ano e 10 meses com a região metropolitana, com deputados estaduais federais. Dá para fazer uma força-tarefa. Só nesse mandato, fora o outro mandato, né? Eles teriam em mais 2 anos. Ainda, né? Seriam 2 anos agora nesse final desses prefeitos. Mesmo, né? E mais 2 anos do início dos outros 2 mandatos. Que é aí que vira essa questão da tratativa política do partido, que o meu partido tem que ter poder. Agora não é hora de poder, nem vaidade. Agora seria. O doutor Armando falou uma das coisas mais importantes do programa hoje. E de todos a gente sempre celebra um aqui, a gente ressalva um, que é a discussão da região metropolitana. Agora seria, quem tem chance, quem tem competência? Vamos eleger, porque a gente agora não é partido e nem pessoa, mas fortalecer a região, porque essa pessoa vai ficar aqui, aliás vai ser cobrada, né? Sendo eleita, meu amigo. Essa tem a contrapartida da região metropolitana em discussão, discutindo esse tema, é bom porque o compromisso também já fica tácito, né? Ele já existe ali. É verdade. Amigo, nós vamos eleger você, mas quando nós tínhamos os deputados da região, eles eram cobrados. Eu participei, eu tive em eventos ao vivo que eles entravam e cobravam. Você está lá, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Acontecia.
E assim, agora, acima de tudo, essa campanha sua é o quê? Gente, a gente precisa votar em casa. Pronto. Sabe? Nós escolhemos, ninguém obrigou a gente a morar aqui. A gente está aqui, né? Nós escolhemos morar aqui, nós temos a obrigação de zelar pela nossa casa. Esse é um novo, nessa estrada, nessa jornada, a gente está dando, nesse caminho, nessa jornada, a gente está criando uma nova estrada. Essa estrada trata disso. Olhar para a nossa região, prestar atenção na nossa região. E eu vou repetir, temos bons nomes e você está livre para escolher quem você quiser. Não interessa se vai ganhar, não. Eu gosto mais, sei lá, eu gosto do Leandro, eu gosto do Danilo, eu gosto do Luiz Fernando, não tem problema, amigo. Votou aqui, o voto está em casa. Gente, Não tá perdido. vamos falar em números. Vai. Só para o pessoal entender. Um deputado estadual, independentemente do partido, com 90 mil votos, ele está eleito. Ok. Um deputado federal, independentemente do partido, por mais que com 130 mil, ele está eleito. A nossa região tem quase 1 milhão de habitantes, gente. E a vantagem... Então, dá e sobra para eleger esse pessoal. Como que a gente não consegue eleger? E a vantagem é que nessas eleições, a gente não tem... Você fez uma colocação boa, candidato de fama, não? Candidato artista, candidato... Você falou... Da moda. Você não tem o candidato da moda, você não tem grandes nomes que vêm de fora. Eu me lembro daquela a Joyce Hasselman. Pô, ficou no top da linha, uma hora era Bolsonaro, agora é contra Bolsonaro, é jornalista, tem uma Jovem Pan, brilhou, o sucesso foi lindo, que beleza, mas não serviu para nada pra gente. E não tenho nada contra a Joyce, já vi muito trabalho bom dela, não é nada contra a pessoa nem o partido, inclusive contra o partido. Mas a questão é, a gente precisa dar orgulho, né? Onde você mora? Lá em Jundiaí, ou tem deputado lá, tem 2, tem 3. Que seja 2 estaduais, um federal, né? Já é uma boa alavanca, né? Eu acho que tudo, Fernando. Então, olha, tem um deputado aqui, tá? Então agora vamos falar do que está na moda. Eu quero que o deputado apoie a CPI do Banco Master. Começa aí. Tá? O posicionamento da Câmara Federal. Vote para terminar o 6x1, tá? Da escala de trabalho. E assim, quer dizer assim, então a nossa região, com quase 1 milhão de habitantes, não participa dessa discussão porque a gente não tem um deputado federal na região. Olha, quando o Armando, eu vou sair um pouquinho só do tema principal do programa, doutor, para dizer o seguinte. Quando ele fala da escala 6x1, você vai diminuir um dia de trabalho e vai manter o salário. Isso. Só para você saber, essa e a lei federal das educadoras infantis. O Lula aprovou, promulgou esse ano e jogou nas costas dos prefeitos, que aumenta custo fixo. E aí, neste ano aqui na nossa economia, eu vi isso hoje, 3 bilhões saíram do mercado de varejo, 23% que deixaram de usar o mercado de varejo. Você vai saber para onde vai, para onde foi. E você também. 23% deixaram de comprar roupas, 19% das pessoas deixaram de viajar, itens de mercado, itens de supermercado, 19% deixaram de ser gastos, refeições fora do lar. O camarada come fora, 15%, isso parou, 15%, e produtos de higiene e limpeza, 14%. 3 bilhões a menos no mercado de varejo. Sabe para onde foi esse dinheiro? É uma anomalia da economia e quase que sem solução. Para as bets. As pessoas estão apostando no jogo de futebol e tem uma gama de apostas aqui impressionante. Só que ela tira do orçamento, ela não vai comprar roupa, ela não vai no mercado, ela não come mais fora, porque sonha em ficar rico. Só que isso está dando um colapso no mercado financeiro, fora do comum. É logística, é o cara que tem a porta de mercado aberta, é o varejista, loja, supermercado, que ele precisa pagar, tem custo fixo e tal. Aí vem a escala 6x1 para complicar ainda mais a vida do cara. É claro que eu quero trabalhar 4 dias e ficar 3 em casa e continuar recebendo 5 mil. Quem não quer? Mas as coisas não podem funcionar assim, tão desse jeito. Isso é estudo, isso é levantamento. Eu não estou nem fazendo juízo de valor. Eu fiz, eu acho, agora não fiz? Não estou fazendo juízo de valor. Eu fiz só opinião. Não. O que eu estou dizendo é que nós estamos fora da discussão. Nós não temos um representante a nossa opinião não vale. Federal, a nossa opinião não vale. E aí, a lei federal, essa é outra também que eu quero comentar. Sai do programa, mas eu quero aproveitar. O Armando aqui está sendo muito bom. Eu guardei a lei hoje aqui, a lei federal 326, o 15 já guardei. A lei federal 15.326, que é enquadramento das ADIs, que lindo, ó, só em Jundiaí são 840. Tem que ter valorização, merecimento tem enquadramento, elas são importantes na creche, na escola. É claro, não se discute isso. Mas em ano eleitoral, hoje eu falei com a Paloma, que é uma liderança representante disso, e no entrevista do rádio eu falei, tudo bem, vocês têm todo o merecimento, todos os municípios, porque a lei federal vale para todos. Só que
A gente está discutindo aqui deputado federal e estadual, porque o município não tem orçamento, já está comprometido, precisa de verba, precisa de convênio. Aí o bonitão do presidente vai lá e promulga essa lei, joga nas costas do prefeito. Você imagina 840, elas vão ganhar mais ou menos 50% a mais. Hoje é cerca de 2.300, 2.400, vai para 5 mil. Merece 7 mil. Não é isso que nós estamos falando, mas como é que fica o custo fixo da prefeitura, que já não está conseguindo sobreviver agora? Então, isso deveria ter sido feito, essa briga já de 30 anos, o presidente podia ter feito isso no começo dos mandatos, a qualquer momento ia ser ardido, né? O remédio ia ser ruim. Mas não, fez agora, jogou nas costas dos prefeitos, parece que ele é bonzinho, olha, eu quero ajudar, os prefeitos aqui não querem. E a realidade não é essa. E a 6x1, para mim, parece ser a mesma coisa. E nós estamos fora da discussão. Quebra as prefeituras. Quebra as prefeituras. E aí, como é que a gente fala para as ADIs, não só de Jundiaí, de todos os municípios, que a questão não é o merecimento de vocês, que é merecido, eu repito, o trabalho é válido, são as segundas mães, né? O pai e a mãe que deixou o filho na creche com garantia. Não é isso, mas agora era esse momento, a economia com 3 bilhões a menos no mercado de varejo, que o pessoal está apostando. Aí escala 6x1. E aí esse custo fixo da prefeitura. Então é uma discussão de Senado, de Brasília, dos deputados, só que a gente está com certeza fora dessa discussão. Não, e aquilo. Cogitou-se um projeto de lei no Congresso proibindo que o Congresso legislasse lei que desse despesa nova para os municípios sem indicar a fonte de receita. Não passou. Pronto, eu ia beber, agora até parei. Repete, gente, olha o tamanho do problema, como é importante. Vamos lá. Um projeto de lei que obrigava o Congresso, toda vez que ele criava novas despesas para os municípios, que ele teria obrigação de indicar a fonte de receita. Não passou a lei. Agora nós estamos indo no fio da meada aqui, gente. Um projeto de lei que não permitiria onerar os municípios. Não passou. E nós não tivemos chance de votar, porque não tem deputado federal. Tem ninguém para discutir, para mostrar isso para você com todos os detalhes. E é nessa discussão que a gente... Essa e outras que a nossa região precisa entrar, né? Olha, isso é importante. Então, a nossa falta de representatividade, além do direto, porque a gente está falando daquilo, não, isso é um intangível, é o prefeito que precisa, é o vereador que precisa. Não. A população precisa. A gente precisa opinar, a gente precisa saber a opinião desse candidato que está saindo, o que ele é a favor, o que ele é contra, porque ele vai votar, isso vai mexer com a vida de todos nós. Você sabe, doutora Amanda, que a gente vai ter um momento aqui nos 90 dias antes da eleição, a gente vai abrir um espaço para todos os candidatos, 10 minutos para cada um, com as mesmas perguntas, para ter esse conhecimento, para ter esse entendimento. Aí serão destinadas ao deputado estadual e serão destinadas aos pré-candidatos a estadual e pré-candidatos a deputado federal, porque a gente vai... Isso que o doutor Armando falou é importante, é o diagnóstico do que tem, qual é a intenção do pré-candidato, porque ele vai ter que ter posicionamento. Em cima, quem não tem posicionamento não tem nada. É verdade. Essa que é a grande verdade. Então, vocês percebem, gente, a importância da discussão dessas autoridades para ajudar os prefeitos e ajudar a população? É isso que a gente está falando. Esquece um pouquinho as outras, vamos fortalecer a nossa região, né? Que são discussões importantes. Você tocou num tema fundamental aqui, que é posicionamento do deputado com relação aos temas importantes em Brasília. A gente vê pela televisão, parece que a gente não tem nada a ver com isso. A gente senta e fica olhando como se nós temos direito a opinar. Nós pagamos imposto e pagamos muito. Muito. A riqueza dos municípios. Nós estamos aí Eu falei das BETs, falei da escala 6x1, falei da questão da adequação da lei federal, sem falar de que hoje 37% de tudo que produz no país fica de imposto. 5 meses. Né? A gente trabalha 5 meses do ano para pagar imposto. Então pensa no seguinte, 5 meses, 37%, a distribuição em números arredondados, 15% de quem mais produz, que é o município, fica 15% do município, 25% no estado e 60% na federação. Aí tem corrupção que não acaba nunca mais, porque o dinheiro não vai acabar, né? A produção toda está indo para lá, imposto 37%. Nossa, Itamar, e vamos pensar que tem uma coisa muito séria. Ou seja, a partir deste ano, começou, mas ninguém ainda sentiu, a reforma tributária. A reforma tributária. E ela, são 4 anos para ela ser implantada, e ela vai mexer no bolso de todo mundo. E vai apertar os municípios também, né? Nossa, porque assim, a estimativa inicial é de uma perda do estado de São Paulo de 20% de receita. Meu Deus. Do jeito que está, já está difícil, imagina se perder. Então como que isso vai ser compensado? O quê? O governo falou que vai fazer um fundo de compensação, que ninguém vai perder nada, que ninguém isso, aquilo.
Mas essa discussão vai ter que acontecer. Um fundo de compensação que nem sabe como vai funcionar, e é bom lembrar também nessa lei 15.326 das ADIs, eu já tive a informação de que o Fundeb, o governo tem dinheiro do Fundeb para usar para fazer essa compensação dos municípios, e também o VAAT. É como se fosse um vale aí que vai complementar, que é do governo federal. Agora, o governo federal vai mandar para os municípios, porque tudo que vem do governo federal é lento, é moroso, não tem vontade. A decisão é imediata, mas depois o recurso demora para chegar. Porque o salário vence, os vencimentos dia 30, dia 5 vai cair o lerite, o governo federal tem que ter mandado o dinheiro para o município, senão não consegue pagar. Né? Vai ser um problema. Já é um problema, Eu acho né? que assim, a tendência, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que o cidadão comum recebe essa informação muito cifrada, e ele não está vendo que isso está se amontoando, está se avolumando para a gente estar resolvendo lá na frente. Formando duas coisas. Ele recebe cifrada e ele vira uma torcida, né? Porque essa questão da lei, a gente está usando, temas assim importantes, desses temas, para exemplificar o seguinte. As leis têm que ser adequadas, é lei federal. Aí vira torcida, todos os municípios, todos os educadores ou ADIs nos municípios viram-se contra os prefeitos. O prefeito não quer, enquadra já, começa a fazer movimento. E não é só isso. Não é puramente, simplesmente isso. Não é isso. A discussão é um pouco maior, ela tem que ser mais estudada, enfim, né, discutir. E isso não está acontecendo. Vira torcida. E política não é torcida de futebol. Já cansei de falar. O Brasil hoje nós vivemos um dos piores momentos no nosso país, da democracia. Olha, gente, olha aqui chegamos, doutora Amanda. E você que me acompanha aí, pode fazer o seu comentário. Ou você é esquerda ou você é direita. Onde é que nós chegamos, gente? Discute-se hoje, aposta-se hoje, em todas as plataformas, quem é pior. Quem roubou, quem não roubou, quem estava junto, quem ligou, mas ele ligou também, ele foi preso, ele também foi preso. Cadê aquela discussão? Cadê o bom político? Onde é que ele está? Cadê a boa produtividade? Mas aquele é bom. Eu quero esse. A discussão não é mais buscar quem é o melhor. É provar quem é o pior. Virou chave de cadeia. Virou. Ninguém mais disso, eu vou fazer isso na saúde, eu vou fazer isso na educação. Fica todo mundo se defendendo. Não, eu não peguei dinheiro com ele. Mas o povo não vai entender que ele precisa. Deixa esse cara de lado, deixa esses caras de lado, o partido desses caras, e começa a escolher os bons exemplos. Nós tivemos aqui na região sempre bons prefeitos, boas lideranças políticas, pessoas que estão preparadas em Brasília para essas discussões que tem. É preciso ter experiência e competência. Não pode ir para Brasília só para ser deputado, porque você fica lá 2 anos perdido, não fica? Completamente. Tem que conhecer de lei, tem que ser formado de direito, de preferência. Você lembra antes, para ser candidato a presidente da República, tinha uma série de pré-requisitos, né? Formação, ou economia, ou direito, ou engenharia. Tinha que ter formação social para assumir o país. Hoje em dia acabou. O político ainda continua falando o que o eleitor gosta, doutora Amanda? Sim. E isso está levando ainda. Para ganhar a eleição. Para ganhar, e está levando o povo ainda. E o povo mudou? acredita, né? Você que não está mudando um pouco? Olha, Itamar, na última eleição que nós tivemos, a eleição de São Paulo, a gente viu um candidato que, no final, não conseguiu ser lá, com todo respeito, o Pablo Marçal, né? Mas ele fez uma campanha, conseguiu 1 milhão para lá de votos. Foi bem. E não tinha proposta, né? Eu não tinha proposta e nem experiência política. Né? Então, ele fez uma campanha de narrativa, né? Ele nunca disse que veio, o que ele ia fazer, e a população votou. Ele foi como é que chamam esses caras que fazem motivação? Ele foi coach. Ele foi um coach, inventou a narrativa. Eu acho que o fio da meada para ele perder tudo que ele construiu foi a cadeirada. Aí derrubou ele um pouquinho, aí ele se revelou. Ele fez um show, ele fez um espetáculo de propósito, nem é um cara violento, mas ele fez aquele propósito, só que deu errado. Então aí você descobre que o doutor Armando está falando, se revelou um cara aqui, cadê o preparo? Mas hoje nós temos pré-candidatos a presidente da República. Tá. Temos vários que estão o tempo todo falando. Tem alguma proposta de algum deles que você conhece? Você é um cara culto, que eu sei que está envolvido. Você conhece a proposta de algum deles? Não conheço a do Caiado, que são os pré-candidatos, não conheço a do Zema, nunca tem um outro aí que eu não conheço. Os dos dois principais aí, essa disputa do Flávio com o atual presidente é naquele quem é menos pior. Pois é. Gente, se vocês pararem para pensar, não interessa quem é culpado, se é o Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato, ou o Lula. A gente precisa sair dessa esteira, deixa isso de lado e começar a pensar, poxa, tem um engenheiro aí, não sei da onde, tem um médico não sei da onde, tem um advogado que parece... O Ronaldo Caiado fala contra, proposta mesmo ninguém apresentou ainda. Ou não é o momento também, doutor? Não, já era. Já era, né? Porque, assim, já era para falar, né? Todo mundo. Essa discussão é uma discussão muito complexa. Você vê,
na verdade, a outra eleição de presidente da República, o que sobrou na campanha? De tudo que foi falado, sobrou, eu vou baixar o valor da picanha e da cerveja. E ficou por isso mesmo, né? É muito pouco, né? É Muito pouco, é muito nada, né, gente? Ficou-se na esperança da picanha, olha que colocação, e não é nada. E o resto, que é sério, a gente está pagando agora, depois de 3 anos e meio de um outro governo, e não estou falando de partido nem de pessoa. O que não dá, eu venho de uma família, a vida inteira usou a saúde pública, o transporte público, todo mundo estudou, todo mundo se formou, ninguém ficou doente por trabalhar, ninguém teve Bolsa Família, ninguém morreu porque trabalhou muito, a gente trabalhou muito. Então, quando eu falo aqui ao lado do povo, eu sei o que é pegar o trem, o que é pegar o ônibus, é trabalhar de dia, estudar à noite, lutar, ter esperança de pegar o diploma, né? Ter dificuldade, pagar a conta, ter um sonho. Você tem um sonho, você começa com um tênis, depois uma roupa, depois uma bicicleta, uma moto, os sonhos vão mudando, vão ficando maiores, né? Mas a gente sabe que essa luta, esse sonho, se você não tiver no político uma firmeza de conteúdo, fica no sonho de pagar. Olha o sonho, vou fazer um churrasco no final de semana, vou comer picanha barata, que loucura, né? Pois é. Ou a segurança, né? Pois é, então, na verdade, a gente empobreceu muito. Você vê, antigamente, havia uma discussão mais concreta nas campanhas eleitorais. Os debates eram mais sérios. Os debates, ultimamente, é uma caricatura. Temáticos e com proposituras. Exato. Hoje em dia virou uma caricatura, né? Todo mundo se xinga, todo mundo se provoca. Gente, Um desrespeito generalizado entre todos os candidatos. Não era assim que as coisas eram antigamente, não. Na época do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, está colocando muito bem. Então agora a gente precisa ver conteúdo, propósito, os temas que serão discutidos e valorizar a nossa região. Doutor Armando, o objetivo... Deixa antes de finalizar, e está indo para a parte final, eu queria só comentar uma coisa que eu me lembrei aqui. Quando o senhor foi prefeito, o senhor foi um dos caras que foi arrojado na região metropolitana quando trouxe toda a informatização para a escola pública, né? As lousas, os tablets, né? Foi uma parceria com a Microsoft, é isso? Isso. Me lembro, isso foi lançamento na região, ninguém tinha feito, né? Foi. Fala rapidamente isso. Em 2008, a gente conseguiu informatizar a rede pública inteira, né? Isso. Então virou uma coisa mundial, né? Então, assim, eu saí do Brasil, eu falei no mundo inteiro sobre esse projeto de educação, sobre trazer a informática, trazer a tecnologia para dentro A da lousa sala de eletrônica. aula. E você vê, os pais dão valor até um certo ponto, porque assim, no mandato seguinte o prefeito tirou tudo e ninguém reclamou. É isso que eu estou te falando. Então, assim, em Campo Limpo, Campo Limpo eu tinha orgulho de ter estandes com grandes parceiros, Intel, Microsoft, Taltech, NEC, todo mundo era parceiro da prefeitura de Campo Limpo Paulista. Eu me lembro, quando o senhor lançou isso, prefeito, eu me lembro porque eu tinha uma motinho, eu andei muito a vida inteira de moto, agora já estou evitando um pouco por causa do trânsito. Falei, doutor Armando, a gente sempre fez a região, falei, o doutor Armando está lançando um negócio lá com a Microsoft, uma modernização, corri lá para ver, para fazer matéria, eu acompanhei isso, e foi uma... Agora, essa outra notícia eu não sabia, cortou, acabou, ninguém reclamou. Olha, foram 5 mil laptops que pararam de usar na educação, Não as é lousas possível, digitais sumiram todas, todos os cursos de qualificação, de certificação internacional, que eram de graça da prefeitura, pararam de ser... Você sai da escola pública com nível já bem embasado, né? A ideia era essa. Tá. Né? Assim, não adianta nada, então, a gente ser trazer o desenvolvimento para uma cidade, se você não forma a sua população, ela não participa da riqueza que você gera. Eu me lembro que o senhor dizia que aqui tem que formar, porque a cidade territorialmente é muito grande, era capacitar para que as pessoas pudessem ter oportunidade na região. Esse era o objetivo, né? Trabalhar só em Campo Limpo Paulista. Ela pode ter sucesso em qualquer lugar. Se tiver conteúdo, tiver preparo, pronto. Meu compromisso é com a população, tá? Se der para trazer as empresas para a cidade, vamos brigar dia e noite. Se não der, eu vou formar a minha população, porque o nosso compromisso é com eles. É isso que é cuidar das pessoas, gente, acolhimento. Doutor Armando, quero agradecer a presença. O senhor reforça muito esse sonho que a gente tem de sensibilizar a sua percepção, que eu estou atrás da sua percepção. É disso que eu estou atrás, de fazer com que você possa entender e com exemplos, como o doutor Armando e tantos outros que passaram por aqui, pessoas experientes, competentes, que tiveram a caneta de decisão na mão. Tem gente aqui que trabalhou pelo povo, é prefeito, 2 vezes prefeito. Por meio dessas pessoas, mostrar para você como é importante, mais uma vez, se dar uma olhada nessa lista de pré-candidatos. Nós temos nomes bons. Se não tivesse, a gente podia falar, mas a gente tem gente... Aliás,
quando ele foi prefeito, acho que você falou foi o Miguel que era prefeito, né? Nós tivemos bons deputados aqui, o Miguel, o próprio Luiz Fernando, o Arifossi, o saudoso Arifossi. Foram os últimos deputados que tivemos aqui, foi o Miguel e o Luiz, eu acho. Sim. Os últimos, quer dizer, a gente precisa inclusive preparar. Está vindo uma geração nova aí, não só temática. Por exemplo, o Basson é temático, é a questão de segurança. Legal, ótimo, vamos dar força para o Basson. O João Paulo já é mais diversificado, ele está preparado para várias demandas. A Renata sempre está preparada. O Danilo é uma visão de Estado. É isso que a gente precisa preparar esses jovens que são... Precisa passar, né, prefeito? Pelo Legislativo, é importante, né? Pelo Legislativo, pelo Executivo, ou como vereador, ou como secretário, ou precisa ter essa experiência para ir para São Paulo, para Brasília, não precisa? Com certeza. Porque já chega lá, já conhece um pouco o sistema, né? Sair lá e cair lá no meio daquilo tudo, o pessoal vai embora você, né? Porque a maioria das pessoas está tudo acostumado, ou é prefeito, ou é vereador, ou é liderança partidária, né? Esses caras conhecem, né? Mas olha, é aquilo que eu falei para você. Então, gente, primeiro a gente vota na gente. Nós votamos na nossa região, sabe? Nós moramos aqui, nós precisamos do benefício vindo para cá, para perto da minha casa, para perto da minha cidade. Então, eu voto na minha região. Prestar atenção, isso faz muita diferença para todo mundo, tá? É aquilo que a gente comentou, é inconcebível uma região de quase 1 milhão de habitantes não ter um representante federal, um representante estadual. Obrigado, doutor Armando. Tá? De verdade, de coração. E é isso, eu tiro daqui, da entrevista, doutor Armando, a gente sempre tira de alguns entrevistados aqui, essa mensagem. Vamos voltar aqui, olha para a nossa região, vamos ficar aqui, vamos valorizar o que é nosso. A gente precisa melhorar a saúde, educação, transporte, infraestrutura. Tem tanta demanda para ser atendida. E se a gente tem deputados aqui, estadual e federal, a gente tem amigos, que são amigos, os prefeitos, os vereadores, as lideranças partidárias. E aí a gente chama esses eleitos, né, e o sonho é esse, para uma reunião, para sentar, para conversar. E a gente vai estar aqui para cobrar também. Olha, a gente vai ver as demandas e eu tenho certeza que os eleitos da nossa região vão fazer o melhor que puder, porque estão aí para isso. Obrigado, doutor Armando. Obrigado a você na Rádio Difusora, obrigado a você no Instagram do Jornal de Jundiaí. Na próxima quinta-feira vem aqui o Jefferson Coimbra, que é o gestor de serviços públicos da cidade de Jundiaí, presidente partidário também do PP, vai falar desse mesmo tema, a importância de se eleger deputados para a nossa cidade e para a nossa região. Beijo bem carinhoso, compartilhe aí.